pessoal, hoje no Nascido ESC nós vamos falar um pouco sobre Sarai e Agar. Não é o Hagar não dos quadrinhos, tá? A gente vai falar de Sarai e Agar. Vamos entender o seguinte: por que Sarai incentivaria o seu marido a ter um caso e Agar, ela mereceu o tratamento que teve de Sarai? Então é isso que nós vamos ver hoje aqui no Nascido ESC. Bom, pessoal, a questão do caso, todos nós conhecemos a história, né? Então Gênesis 16:2 fala assim: Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos, vá, deite-se com minha serva, talvez por meio dela consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então, por que por que Sarai cometeria uma coisa que aos olhos normais seria uma temeridade? Ou seja, por que ela incentivou o marido a ter um relacionamento sexual com outro? Primeira coisa, nós temos que entender os costumes daquela época, que são muito diferentes dos nossos. Por isso que eu sempre falo para vocês que nós temos que entender o quê? O contexto histórico, antropológico da época. Nós precisamos entender qual era a questão, como funcionavam as coisas naquela época. Porque os costumes da época o exigiam. O principal objetivo do matrimônio era a geração de filhos. O matrimônio naquela época, pessoal, ele não era assim, pombinho amou a pombinha, que bonitinho. Como é que faz assim? Que bonitinho, que lindo, eu te amo, meu príncipe, te amo, minha princesa. Não. Era a continuidade, o casamento naquela época tinha todo um caráter, social. Como assim, pastor? O casamento naquela época era para a continuidade do nome da família. Lembre-se que naquela época ainda tinham aquela ideia, a casa de Abraão, a casa de Jacó, a casa de fulano, a casa de Beltrano. Cada família era meio que uma nação, vamos dizer assim. Lógico que era em uma escala muito menor, mas era assim. Então, o chefe daquela família, ele tinha que ter um filho para dar continuidade à sua linhagem. Se a esposa fosse estéril, tinha por responsabilidade dar uma de suas servas para o marido, para que o nome da família tivesse continuidade. Olha só, era lei naquela época. Não é que Sarai, descabeçada, fez besteira. Não, naquela época era lei, era o costume daqueles povos, essas questões. E detalhe, outra coisa que a gente vê aqui é o seguinte: quando um casal não tinha filhos, poderia se escolher, ou tinha um relacionamento com a serva de sua esposa, olha só, o homem tinha um relacionamento com a serva de sua esposa, ou ele casaria com outra mulher. Ou seja, perceberam que quando uma família não tinha filhos, automaticamente a culpa era da mulher. Colocava-se a culpa em cima da coitada da mulher. Não existia os recursos científicos que nós temos hoje, que mostrava que os problemas de fertilidade do homem. Então não tinham esse conhecimento. Então, se tinha um casal que era estéril, a culpa era automaticamente da mulher. E detalhe, pessoal, isso era lei. O Código de Hammurabi fornecia as normas para o procedimento que Sarai realizou. Então, olha só a questão como é que é, como a questão é muito mais difícil, como a questão é muito mais diferente. A lei dizia que Sarai tinha que fazer isso. Então, o X da questão é que ela não teve fé. Ela não acreditou que teria uma descendência. Ela não teve fé em Deus que ela teria uma descendência. Ela preferiu usar aquilo que a lei dava de direito para ela, que era ir lá e dar Agar para Abraão ter um relacionamento. Olha só. E aí vem outra questão. No versículo 16:4 diz assim, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha o absurdo dessa situação. Agar começou a se sentir superior. Só que ela não entendeu o que existia no Código de Hammurabi, existia lei até mesmo nisso. Tá? Agar descobriu estar fazendo por seu senhor o que a esposa não podia fazer. Assim, sentiu-se superior e começou a desprezar Sarai. Começou a tratar mal, se achando superior. Só que o Código de Hammurabi, ele trazia regras para isso. Ele trazia regras para esse comportamento também. E aí, por isso
que nós vemos lá em Gênesis 16, 6 e 9, fala assim, ó: Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Sarai fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada de Sur. E perguntou: Agar, serva de Sarai, onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Por quê? Porque, de acordo com o código de Hammurabi daquela época, Sarai podia punir a sua serva pela atitude dela atitude da serva de se achar superior a ela porque estava dando um filho ao patrão. Mas por que esse tipo de erro era comum na época? Porque o princípio do casamento, a função do casamento era qual? Era criar um herdeiro para continuar a linhagem do seu pai, certo? Então olha o tamanho da importância. Então era normal que uma pessoa como Agar se achasse superior a Sarai e com isso tivesse que ser colocada, vamos dizer assim, no patamar de serva da sua senhora. Veja que tudo isso, a lei civil da época rezava isso, mostrava isso. Então é uma coisa que as pessoas não se preocupem. Então leem a Bíblia de qualquer jeito, leem a Bíblia malemar, malefoi, só que não se esquecem de entender o contexto histórico, o contexto do lugar onde está inserido. Então, pessoal, vocês entenderam bem essa situação? Existia uma lei na época que falava para Sarai agir daquela maneira. O erro dela foi não ter botado fé no Senhor. Poxa, eu tenho um Deus, Deus vai me dar um filho. Nós servimos a um Deus e Deus vai me dar um filho. Então Sarai não confiou em Deus, e esse foi o erro dela. Mas a questão dela colocar o marido para dormir com a serva, para fazer amor com a serva e para ter um filho, a questão dela punir a serva pela atitude que ela estava tendo, Sarai nesse ponto não estava errada, porque a lei civil da época regia esse tipo de situação. Amém? Então esse foi o Nascido S essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem joinha, porque dar joinha é muito importante pra gente. E se você tiver inscrito no canal, com o sininho ativado e der joinha, o YouTube vai ver que você gosta dos vídeos do Nascido de Novo e ele vai te notificar quando tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo, que essa mensagem pode ser importante para alguém. E lógico, deixa sua mensagem aí, deixa seu comentário aí embaixo. Eu posso demorar para responder, mas eu leio todas as mensagens que vocês deixam aí. Amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até semana que vem.